Paulo já havia alertado os presbíteros de Éfeso, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30, que após a sua partida entrariam lobos ferozes no meio do rebanho e que alguns deles surgiriam de dentro da própria comunidade. O detalhe, que raramente recebe atenção suficiente, está na segunda parte do alerta. Os que surgiriam de dentro não viriam destruir abertamente. Viriam falando coisas distorcidas para arrastar os discípulos após si. A distorção é sempre mais perigosa que a negação direta, porque ela preserva a linguagem da fé enquanto esvazia o seu conteúdo. Uma igreja que nega Cristo é facilmente identificada. Uma igreja que fala de Cristo, mas o redesenhou à imagem dos seus próprios desejos, é muito mais difícil de discernir. A troca da verdade pela fábula não produz igrejas vazias, produz igrejas lotadas, produz crescimento numérico, engajamento nas redes sociais, eventos com produção impecável e uma atmosfera que pode ser genuinamente emocionante. O que vai faltando, de forma gradual e quase imperceptível, é a disposição de dizer o que o texto diz, quando o texto diz coisas que custam algo a quem ouve. A carta de 2 Timóteo, capítulo 4, não está descrevendo um cenário de colapso visível. Está descrevendo um cenário de substituição silenciosa, onde o evangelho original vai sendo trocado, peça por peça, por uma versão que mantém a embalagem, mas alterou o conteúdo. E Paulo sabia, do corredor da morte onde escrevia, que esse seria o perigo mais duradouro que a igreja enfrentaria. Existe uma razão pela qual Paulo, antes de falar sobre a apostasia que viria, começa o capítulo 4 com um chamado solene à pregação. No primeiro versículo, ele escreve diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Não é retórica dramática, é o estabelecimento de um contexto que muda tudo o que vem depois. A pregação da palavra não é uma atividade entre outras na vida da igreja. É uma responsabilidade que tem uma prestação de contas direta, e essa prestação de contas não acontece diante da audiência, nem diante dos índices de crescimento, nem diante da aprovação de quem está sentado nos bancos. Acontece diante de quem vai julgar os vivos e os mortos. O evangelho incomoda porque ele não foi desenhado para confirmar as pessoas no que elas já são. Foi desenhado para transformá-las no que elas precisam se tornar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo usa 4 verbos em sequência que definem o que é pregar de verdade. Proclama, insiste, repreende, exorta. Nenhum desses verbos é passivo. Nenhum deles se contenta com uma mensagem que apenas encoraja. Repreender pressupõe que algo está errado e precisa ser corrigido. Exortar pressupõe que há resistência a ser vencida. Insistir pressupõe que haverá momentos em que a mensagem não será bem recebida e que isso não é motivo para recuar. Paulo está descrevendo uma pregação que tem espinha dorsal, que não negocia o núcleo para garantir a aceitação. O problema não é que o evangelho seja cruel. O problema é que ele é honesto, e a honestidade sempre